Fuck my brain. Venha cuidar da sua saúde mental. Está começando um novo episódio, videocast, podcast da F My Brain. E nesta segunda temporada eu insisto em dizer que a gente só tem gente empoderada entrando nesse estúdio. Hoje a gente vai seguir essa tradição, mas a gente vai elevar essa tradição a um nível de empoderamento nunca antes presenciado aqui nesse estúdio, eu posso garantir para vocês. E eu já vou dar o tema de hoje, porque é o seguinte: ser você ou jogar o jogo do algoritmo? Fuck my brain. Olha, e quando eu falo em empoderar ainda mais o programa, não é só por causa do tema que eu acabei de comentar, mas é também pela nossa convidada para essa conversa. Então vou dar boas-vindas a Bruna Fioretti, ou Bru Fioretti. Ela tem 40 anos, é jornalista, escritora, especialista em branding pessoal e carreira multipotencial, co-criadora do bem-sucedido projeto Bold, com mais de 5 mil alunos. Hoje ela se dedica ao projeto Desencaixa e à newsletter Descarrego, além de projetos para empresas. Ela foi redatora-chefe da revista Glamour por cerca de 5 anos e tem mais de 17 anos de experiência em grandes redações como editora e repórter em Estadão, Revista Ola, UOL, Jornal da Tarde, dentre outros. Ela fez pós-graduação em marketing político pela USP e cursou feminismo pós-colonial na PUC-SP, Psicologia da Popularidade e Positiva, ambos da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill, nos Estados Unidos. Seja muito bem-vinda, Bruna! Muito obrigada! Me deu vontade de falar assim tipo agora Silvio com você. Santos. Achei maravilhosa, obrigada. Queria muito estar aqui. Eu gostei da coisa do empoderada. Fuck my brain. Aqui, além de a empoderada Bruna Fioretti. A gente está aqui, a tríade maravilhosa da F My Brain. Eu começo chamando Luciana Chiesa, nossa expert em gestão estratégica e inteligência de mercado, com passagens em grandes multinacionais, agências de publicidade e consultoria estratégica de negócios e vendas. Olá, Lu. Olá, gente, essas introduções eu até, mudo de lugar no microfone, assim, né? Dá uma empoderada. Boa tarde, oi meninas, tudo bem? Bruna, muito obrigada. A gente tá super feliz com a sua presença, com um tema tão importante. Sempre essa dualidade, né? Algoritmo, pertencer, não pertencer, né? Nos manter autêntica numa jornada, numa sociedade comparativa. Então, acho que a gente tem muita troca aqui, muito importante para ouvir de você, com toda a sua história, seu sucesso, né, em grandes projetos de empreendedorismo também feminino. Muito obrigada. Eu é que agradeço, tô super animada. Vamos nessa. Palavra eu passo agora para a Natália Mestre, profissional com mais de 20 anos em jornalismo, impresso e marketing digital e nos últimos anos empreendedora à frente da Emote com consultoria de branding e estratégia para marcas e pessoas. Olá, Nath! Oi, meninas, pessoal e Bru! Bom, nem preciso dizer a felicidade que é ter você aqui, porque Bru, se vocês viram a trajetória, foi minha chefinha de glamour, olha só. Então, assim, é uma chefe que eu até comentei com as meninas e vou ter a honra agora de falar. Eu nunca esqueci quando eu fui contar pra você que eu ia sair da Glamour. Eu lembro. Você lembra disso? Lembro. E aí eu falei assim, Bru, preciso conversar com você. Acho que você já tava ligada, falou, vamos tomar um café. Aí você falou assim, Nath, você quer conversar como amiga ou como chefe? Aí eu falei, bom, qual que você quer? Daí você falou assim, como amiga, eu acho que você deve voar. Como chefe, eu queria muito te segurar aqui. Eu falei, vamos como amiga. E assim a gente virou o quê? Grandes amigas até hoje. Cada vez mais amigas. Eu me lembro muito bem desse dia e eu acho que ele diz um pouco até sobre o tema que a gente vai falar aqui, porque nem sempre a gente tem alguém sincero, como eu fui também pra falar, mas nem sempre a pessoa tem coragem de fazer a pergunta que você também fez, né? Essas conversas sinceras de que caminho eu devo tomar, porque essa decisão, no fundo, a gente já sabe qual é. Você já sabia qual era a melhor decisão. Como gestora, eu te queria, porque você era um excelente repórter, eu queria você comigo. Mas como amiga, eu sabia que era hora de empreender. Até porque a gente estava bem no começo desse movimento. Você foi bem pioneira nisso. Você foi empreender muito antes de mim, inclusive. E deu muito certo, né? Deu um surto no caminho, mas deu super certo. Estamos surtando e estamos dando certo. É isso aí. Tem tudo a ver com o tema, Não, gente. eu preciso fazer uma correção, porque não era chefe.
Não era sua chefe. Era uma líder. Era uma líder. Exatamente. Ah, muito bem. Para você que perdeu o episódio de liderança, tá aí, né? Precisamos urgentemente de chefes. Agora, eu também estou aqui, vou me apresentar. Eu sou a Marina Machado, eu tenho 25 anos de experiência como jornalista, fui apresentadora de televisão, repórter de televisão, fiz uma mudança de carreira, larguei um pouco dessa vida para trás porque eu quero mesmo trabalhar e já venho tendo muita vivência com liderança e felicidade no ambiente de trabalho. O ser humano é algo a ser estudado e a ser desenvolvido. Estamos aqui para isso. E vou começar pedindo, antes da gente entrar de fato na nossa fala, na nossa conversa, para que você se inscreva aqui no canal. Tá na hora, é só um clique. Aproveita aqui no aquecimento, já se inscreva, por favor. Não está seguindo no Instagram? Instagram, @fmy.brain. No Spotify, @fmybrain. E no YouTube, @canal FMyBrain. Não tem erro, um cliquezinho, a gente já tá lá com você. E eu peço que você aproveite também para comentar, porque o assunto de hoje vai te tocar. Bruna, quando a Natália veio falando de você, e a gente já tinha, né, navegado, visto, conhecido e tal, mas eu topei com uma fala sua que eu achei muito legal, porque é o seu mantra, à la Elis Regina, viver é melhor que sonhar. E você tem esse projeto novo, eu acho que a gente tem que começar por ele para depois entrar em tantos outros assuntos, que é o Desencaixa. A gente fala muito de sair da caixa, pensar fora da caixa, quando a gente está dentro de uma caixa, na verdade, né? Exatamente. Olha, o viver é melhor que sonhar é uma frase que eu amo muito, ou hoje em dia eu falo brincando que é o modo trem-bala. Eu gosto de viver o modo trem-bala. Porque, principalmente depois que você vai amadurecendo, já passou por várias dificuldades na vida, eu acho que cada um com a sua, dentro dos seus parâmetros, você vai descobrindo que toda a cultura em torno do sonho, eu também tenho formação em coaching e tudo isso, é bacana até certo ponto, né? Legal pensar em sonhar, legal pensar em ter um pouco mais, legal ter frases bonitas e motivacionais, sim, mas melhor do que isso é você conseguir desfrutar um pouco o seu dia a dia, o seu presente, que é tudo que você tem. Hoje até essa frase já virou clichê também, mas esse é um clichê muito real. O que eu tenho além do aqui, desfrutar agora com vocês agora? Então, o viver é melhor que sonhar pra mim tem a ver com colocar os pés no chão de um jeito legal, com leves flutuações, mas não com flutuações às vezes que me façam tirar o meu pé do chão a ponto de eu esquecer onde tá my fucking brain, né? Então esse é um ponto que me levou sempre a gostar desse mantra. E o Desencaixa, ele surge como um projeto na minha vida, antes, inclusive, de eu ter um processo de burnout, que aconteceu há mais ou menos 1 ano e meio, 2, que foi quando eu estava fazendo o projeto Bold ainda, que era um projeto bem sucedido, de dar aulas para milhões de pessoas ali sobre branding pessoal. E naquele período, as aulas no curso me faziam sempre pesquisar muito, como você disse, pesquisar o comportamento humano, pesquisar a marca pessoal, pesquisar a internet, o digital, como é que esse mundo estava se desenhando. Aquilo tudo sempre me trazia para um paradoxo. E um paradoxo que eu via em mim mesma, em todas as minhas alunas e meus alunos, de alguma maneira. Batia para cada um de um jeito. Mas que era o seguinte, eu quero fazer isso aqui porque eu preciso participar das redes sociais, eu preciso ter uma presença online, eu preciso me tratar de certa maneira como uma marca pessoal, ou seja, de certa forma eu não sou um produto, mas eu estou tentando me vender de alguma forma. Isso tudo começou a vir para um lado para as pessoas e de outro lado vinha o seguinte, eu queria isso. Eu tô cansada, eu não queria ter que ficar online o tempo inteiro, eu não queria ter que ficar fazendo conteúdo, eu não estudei pra isso, eu tô ficando nervosa, eu tô me comparando com as pessoas, nunca tá suficiente, toda hora muda. Até a gente chegou num ponto de evolução aqui hoje, que leva a gente a ficar se perguntando se o algoritmo vai entregar, às vezes, um conteúdo de super valor que a gente fez. Essa é uma discussão que também já está até ficando ultrapassada de tanto que se fala. Só que está acontecendo aqui hoje. Sim. A gente não pode esquecer que a gente está vivendo isso hoje. Um mundo de extrema comparação, um mundo de extremo cansaço, um mundo em que eu tenho que me colocar como marca e eu tenho que ter uma presença digital. Né? Plus, mais, tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que viver a minha vida e ainda estou me comparando com a vida das outras pessoas que parecem um pouco melhor que a minha. Todos estamos vivendo, de certa maneira, em menor ou maior grau, esse paradoxo, que nada mais é do que uma contradição que não dá para se descolar. Isso é um paradoxo, né? Às vezes a gente fala esse termo assim, o que é um paradoxo? Um paradoxo é, eu tenho que viver isso, eu não tenho como fugir disso. O Desencaixa surgiu
justamente desse desajuste, dessa vontade de falar como é que eu posso estar dentro desse sistema, viver essa realidade, mas tentar ter os meus escapes, dar minhas leves flutuadas. Tentar olhar para esse cenário e ser eu mesma. Tentar olhar para esse cenário e ter um senso crítico. Eu sinto muita falta de senso crítico. Isso me dá um nervoso muito grande. Pouca gente procura, porque as pessoas querem um resultado. E eu entendo as pessoas. As pessoas que me procuram, elas querem resultado. Elas querem um Instagram legal, elas querem fazer um perfil que dê certo, um podcast que seja super bem feito. Não é isso que as pessoas querem? Vocês também trabalham com isso. Que é sucesso, né? Sucesso, o tal do sucesso, o ser bem-sucedido. Só que de repente ela se vê, às vezes, ou infeliz, profundamente infeliz, ou se comparando muito, ou sem paz. Doente, também. né, Bru? E muitas vezes doente. Então, ela que tá doente ou a sociedade que tá doente? O sistema que tá errado ou ela que tá errada? Ou, se a sociedade, então, estiver doente, vamos colocar que a sociedade tá doente. E aí? Eu tô no meio da sociedade. Eu tenho como escapar disso? Sim. Ou eu tenho que arrumar uma maneira de me desencaixar desse mundo para olhar para mim, me sentir minimamente bem consigo mesma, comigo mesma, para poder avançar. E eu sei que tudo isso parece um pouco confuso nesse começo, mas é porque não é simples. É uma ideia dialética, é uma ideia de eu tenho que viver com isso e isso. E no fundo, mesmo que pareça um pouco confuso nesse início, entender esse pensamento, todo mundo que está escutando a gente, ouvindo a gente nesse momento, já sentiu um pouco dessa dicotomia. Eu quero fazer sucesso, mas eu tô detestando essa vida. Eu quero ir bem na rede social, mas eu queria não fazer mais essa rede social. Eu queria sumir, mas eu queria ser jet setter e estar na festa que todo mundo tá. Ser influenciador. Eu quero ser influenciador, mas eu queria pagar todas as minhas redes. Sim. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero vender coco na praia. Então, é toda uma geração. E aí, toda uma geração, são várias gerações incluídas nessa super geração, influenciada pelo digital, se sentindo absolutamente desencaixada e sem saber o que fazer com isso. É aí que eu tento entrar, não necessariamente com a solução, mas com perguntas que ajudem nas soluções diversas, individuais e coletivas. É uma pretensão grande, mas ao mesmo tempo muito pequenininha, porque se uma pessoa conseguir refletir... né? Se uma pessoa conseguir refletir um pouquinho sobre isso e falar, cara, eu preciso pelo menos ter um senso crítico, eu já fico feliz, sabia? Nossa senhora, já começou, já Não, pensou em ter... Lu, você tá... Eu tô processando. Não, mas meu eu acabei HD. de bater o olho em você e falei, você tá bonitona, amiga. Obrigada. Meu Deus. Maravilhosa. É que estamos no fim do dia de gravação e ela tá super mega bonitona. Super me agradando, é É maravilhoso. maravilhosa. Eu acho que uma das coisas que a gente tá falando aqui de algoritmo, né? Quando eu faço paralelo, por exemplo, o Google, uma ferramenta 100% também construída com algoritmo, mas ela tem uma diferença muito grande de um comparativo, né, de rede social, que é realmente o comparativo. O Google, você não compara a informação. Então, eu nunca escutei ninguém falando que teve gatilhos por causa do Google. Você tem gatilhos pela rede social, né? Você vai vivendo muito paradoxo de informação, porque a rede social, para mim, é uma linguagem que está constantemente evoluindo ou desenvoluindo, né? Nem sei se essa palavra existe, mas é isso. Ela muda toda hora, você não consegue ter consistência, você não consegue ter uma consistência de trabalho em cima disso. Então, quando você traz esse relato, quando eu já estava estudando sobre alguma coisa, de repente muda aquilo tudo, eu já não sei mais o que está acontecendo, eu já não consigo mais acompanhar. O tempo inteiro, para mim, os criadores, né? E a gente fala sobre isso. A rede social hoje tem dono. Sim, é uma empresa. A gente acha que o Instagram é nosso, mas ele não é. Ela é uma empresa, ela precisa monetizar. Então, como ela nasceu de uma forma desestruturada, o Google sempre nasceu de uma forma estruturada de monetização. A rede social, ela nunca nasceu de uma forma estruturada de monetização. E a partir do momento que eles resolveram monetizar, eles começaram a criar 200 test and learn, só que isso faz com que a nossa vida, porque ela é um ambiente público e um ambiente privado, que você compara a sua vida, você fala da sua vida, mas também usa para vender o seu trabalho, fica desestabilizado. Gera uma insegurança na cadeia. Então hoje, quando eu olho, se eu tivesse R$1 na minha vida e gastar um tempo, eu gastaria meu tempo tentando fazer com que o Google seja a melhor ferramenta para o meu trabalho. Porque a rede social, ela não me dá nenhuma estabilidade. Então eu acho que quando você fala um pouco disso, né, dos profissionais que trabalham, a gente vê na pandemia ainda mais a aceleração da rede social como uma ferramenta de venda, né, das marcas, lojas, comércios que começaram a vender através da rede social ou do próprio WhatsApp. Esse algoritmo, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha quase nessa conversa, porque eu preciso dele para sobreviver,
Eu preciso da rede social para vender o meu produto, mas ao mesmo tempo ela me dá uma síndrome de burnout. E eu acredito que isso tem um olhar dessa desestabilização do sistema empresarial daquelas marcas. Queria um pouco do seu olhar sobre essa reflexão. Eu acho que a tua premissa dessa que você está chamando de desestabilização, eu acho incrível, porque a gente está falando do sistema ultra neoliberal que a gente vive hoje, né? Então, esse sistema que gente, nada mais é do que o sistema capitalista. Quando você fala o capitalismo, todos nós estamos sob esse guarda-chuva do sistema capitalista, e hoje ele tem essa roupagem que a gente chama de neoliberal. A gente tem essa impressão de ter direitos, né, e liberdades, mas no fundo a gente tem uma desigualdade recorde no mundo todo. Então vamos simplificar assim esse sistema ultra neoliberal. A partir desse sistema é que todos os negócios eles se amplificam hoje. Então, eu acho que, no caso da rede social, eu tô lendo bastante sobre... Estou lendo A Máquina do Caos, que é um livro que está muito bem falado e é muito interessante. E ele traz justamente isso, como surge o Vale do Silício, com essa ótica de como era a gestão dessas pessoas lá no Vale do Silício, que a gente romantizou achando que é tudo incrível. No fundo, é uma lógica de um monte de pessoas que eram intragáveis, às vezes geniais, mas também intragáveis. Então, todas as techs, né, que depois virariam ou não big techs, nascem de uma lógica de maus tratos com as pessoas, de uma lógica de apenas ganhar dinheiro. Nunca foi sobre pessoas, gente. Nunca foi sobre pessoas. Então é um grande engano, E no começo tinha um discurso muito bonito, né, a respeito de tudo isso, que todos nós compramos. E nós, eu digo até as pessoas que foram trabalhar com isso posteriormente, comprando esse discurso de a informação para todo mundo. Claro que existem os bem-intencionados também. Não é assim, tudo é um horror. Mas se a gente olhar nas raízes, por isso que eu gosto do que você falou, olhar na estrutura, tentar ver lá na base como que essas coisas surgem, elas surgem para ganhar dinheiro, né? Então, assim, eu tô aqui, claro, pegando uma questão gigante e tentando trazer, só para dar aqui uma base, para que ninguém é obrigado a saber disso que a gente tá falando, né? Sim. De que já nasce assim. A gente entra lá e fala, que legal! Uma rede social, vou encontrar meus amigos, vou postar a comida que eu tô comendo, eu vou fazer. E depois a gente fala, uma oportunidade de trabalho pra mim. Aí vem pessoas como eu e ensina um monte de gente a usar isso aí para divulgar o seu trabalho, dar voz às suas crenças e tal. Tem um lado legal nisso? É claro que tem. A gente nem sabe mais viver o mundo sem isso. Esse é o lance. Sim. Transformou a ponto de não adiantar a gente ficar com saudosismo. Só que no bojo de toda essa história tem... o aumento de uma coisa que a gente reclama muito, por exemplo, que é a polarização. Quando fala polarização, as pessoas associam só a polarização política, mas é uma polarização de tudo, é uma polarização de isso é feio, isso é bonito. A tua xícara é maior que a minha. De repente ela é igual, mas eu tô achando que a tua xícara é maior que a minha. Acabou. Sim. E aí vira uma grande briga. O algoritmo em si, aí eu tô falando especificamente do Facebook, né? No nascimento do Facebook, ele já nasce para isso. E aí ele começa a mudar toda uma sociedade. Aí você veio com uma frase que eu acho incrível. E aí, de repente, a gente tá com burnout. Não é tão de repente. Parece que tudo foi construído pra fuck our brains, entendeu? Nossa, no mau sentido do fuck. Sentido. Sim. Não no bom que a gente gosta aqui, né? Mas assim, de repente eu tô totalmente fora porque eu não tô conseguindo acompanhar. Essa mudança constante do algoritmo, ela é feita pra uma coisa. Ganhar dinheiro. Total. Então, o fim... Eu acho que se a gente pensa que o fim é sempre ganhar dinheiro, a gente também deixa de... internalizar tanto o sofrimento, no sentido de não é sobre mim, não é porque eu sou uma péssima produtora de conteúdo, não é porque... Não, tá difícil mesmo pra todo mundo, você faz um conteúdo legal, você é uma pessoa inteligente, você tem as suas qualidades, mas infelizmente a entrega muda toda hora pra manter você preso na rede por mais tempo, pra manter os anunciantes e pra, agora, mais do que nunca, fazer você colocar dinheiro dentro dessa rede e a partir desse dinheiro você impulsionar, ou seja, você levar os seus posts pra mais gente e tudo mais. Essa lógica não vai retroceder. Ela só aumenta. Eu espero que em algum momento ela retroceda, mas eu não consigo, hoje, aqui nessa conversa, ter essa resposta de como ela vai retroceder. Então, é natural, quase, que diante de tudo isso, me parece natural que a gente que usa muito a rede social comece a ter pequenos ou grandes surtos. Ou momentos que você precisa sair. É como se existisse offline. Não existe offline. O que é offline? Se todas as nossas conversas acabam sendo pautadas pelo online, não existe mais offline. Sim. Mesmo se eu estiver com meu amigo lá na praia no final de semana, com um cobertor tomando cerveja, sem o celular. Então, o online, ele tá em tudo, a lógica ultraneoliberalista tá em tudo, a gente tá totalmente engolido por isso.
ainda assim, esse discurso que parece um discurso, né, pesado e triste, eu acho que a gente é melhor a gente enxergar o que é, tirar a lente. Eu tô aqui, eu tô nesse lugar. Calma. Então, como é que eu posso lidar da melhor maneira possível com isso? Na minha visão, eu tendo a achar, não tenho certeza se eu vou pensar igual daqui a pouco, que é melhor a gente entrar dentro do possível da nossa cabeça, das nossas condições financeiras, etc. Entrar um pouco no sistema, porque se a gente sai completamente, aí que a gente perdeu totalmente não tem como sair, entendeu? Você vai ficar outsider, você não vai vender o seu peixe. Né? A conexão. Você não vai vender seu peixe? Você não vai atrás das suas coisas? O que você vai fazer? Então, acho que é melhor você não depositar a sua autoestima, não depositar toda a sua vida e todo o seu tempo nisso. Tratar rede social como trabalho. Isso eu sempre defendi. No momento que você começa a tratar rede social como trabalho, vira um sofrimento menor. Aí você pode xingar o chefe. Eu acho que você falando assim, é o dilema de nós, existência. É o dilema de 100% dos clientes que eu atendo, que a gente tem, né, perfis de clientes bem parecidos, que poxa, por exemplo, eu atendo muito médico. Então ele chega e fala, eu sinto falta de quando eu só precisava ser médico. E isso já ocupava muito tempo da minha vida. Agora eu preciso ser médico, ser marqueteiro, ser estrategista, entender de mídia, entender de produção de conteúdo. E é engraçado, assim, sabe? Porque uma coisa que eu me questiono, e eu gosto muito da sua filosofia, e é muito a base da gente aqui, talvez a gente não tenha respostas para algumas coisas agora. Porque hoje, eu sou muito questionada no sentido assim, quando o cliente me pergunta, mas Nath, se eu fizer isso, vai dar certo? Eu falo, eu não sei essa resposta. Porque o vai dar certo hoje, ele é tão relativo, né? Então eu queria te ouvir um pouco, Bru, que vai dar certo em qual sentido? Sabe? Porque vai dar certo pro seu objetivo de chegar a 1 milhão de pessoas? São muitas coisas que você vai precisar fazer. E aí fica muito difícil você querer se preservar para 1 milhão de pessoas, você querer ser autêntico ou você não jogar o jogo. Agora, será que dar certo também não pode ser para, sei lá, 1.000, mas 1.000 muito bem construídos, 1.000 muito bem qualificados e você ser fiel ao que você quer entregar? Então, queria que a gente falasse um pouquinho por aí. Eu adoro esse tema. O vai dar certo é uma métrica de sucesso que precisa ser individual. Porque a métrica de sucesso coletiva que foi incutida na mente de todos nós, e aí quase ninguém escapou disso, é a métrica de que o sucesso é esse. É um sucesso de progresso, no sentido de progresso, que é uma grande invenção humana, né? O senso de progresso, né? Como se a gente estivesse indo sempre assim numa linha reta e que sobe. Sobe, exato. E é mentira, porque tem muito mais a ver com ter vários platôs no meio do caminho, várias estagnações no meio do caminho, quedas, umas subidinhas, umas descidas. A vida, ela é assim, né? É uma coisa muito mais orgânica. Vida é orgânica, que horror. Mas a vida é uma coisa muito mais fluida do que a gente acredita. Então, voltando à sua pergunta, o dar certo é uma métrica que precisa ser individualizada, até para que essa pessoa não entre na piração, na exaustão e futuramente num estado de burnout ou outro transtorno que a gente ainda nem conhece, que vai começar a aparecer daqui a pouco, né? Então, toda essa lógica, ela fica muito mais tranquila de ser levada quando eu consigo olhar um tiquinho mais para dentro, pro meu negócio, para quem eu sou, para o que eu gosto e me desvencilhar um pouco dessa influência macro que nos diz que a gente tem que crescer muito, que a gente tem que necessariamente ter equipe, ou que a gente tem que empreender. Quem falou que todo mundo tem que empreender? Empreender é legal para muitas pessoas. Infelizmente, quase todo mundo acaba tendo que empreender hoje. Quase todo mundo não. Muita gente acaba tendo que empreender por causa da gig economy, né? Que é o movimento da economia do bico. Ou seja, os direitos trabalhistas no mundo inteiro sendo completamente abafados pelo ultraneoliberalismo, que já falamos aqui. E aí as pessoas acabam empreendendo. Então, existe o lado romantizado. Que legal, eu, Bru, quis empreender. Eu tinha um emprego e eu quis empreender. Que bacana. Ou eu não tenho opção na minha área. Eu tenho que trabalhar num aplicativo, por exemplo, que não me contrata e que é um horror. E eu não sou empreendedor, desculpa. Eu tenho um trabalho precarizado. Então, também tem essas diferenças. Então, como é que eu vou falar para essas pessoas, por exemplo, que elas precisam ter uma métrica de sucesso para as outras? Agora, pensando
vamos dizer assim, na nossa faixa de audiência, quem tá vendo a gente aqui, eu fico imaginando que ela é muito influenciada por essas métricas que estão ali se retroalimentando na rede social, porque ela vê as amigas dela fazendo, ela vê, né, todo mundo fazendo. É como se fosse assim, todo mundo fazendo a mesma cirurgia plástica, o mesmo corte de cabelo, é uma pasteurização. Eu falo que é impressionante. No final do ano passado, eu fui pra Jericoacoara com uma amiga minha. Minha filha foi viajar com o pai, achamos uma promoção. Eu juro por Deus que eu cheguei em Jericoacoara, eu olhava umas espreguiçadeiras do hotel para as mulheres, 9 entre 10 eram iguais. É muito louco isso. 9 entre 10 eram iguais. Tédio absoluto. Era a boca da harmonização, o cílio, o cabelo, porque agora cabelo super ultra longo, né, com a escova vegana, o cílio, a boca, o peito, a bunda, a perna, e eu comecei a ter veja, eu tô muito longe do meu peso ideal, eu não me acho uma mulher bonita, eu acho que eu tenho coisas bonitas, mas eu tenho... Apesar de eu ter dado Obrigada, chaveco em você no começo do episódio. Não, mas é a autoestima aqui. Então, eu tenho uma dificuldade quando eu tô acima do peso, de me encaixar. Mas naquele momento, e eu sou uma mulher de 1,76 m. Uma mulher fora do padrão. Então, eu já nasci fora do padrão porque eu tenho 1,76 m. Quando eu vejo aquela situação daquelas mulheres todas iguais, acho que foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu olhei pra mim e eu fui muito feliz com quem eu era. Olha. Com o meu Nossa, corpo. e é engraçado porque normalmente a gente espera a reação contrária, né? Exatamente. Tava achando que você ia falar o contrário. Não, e eu acho que vem junto com o meu movimento de autenticidade que me faz hoje em dia ter uma repulsa muito grande das redes sociais. As meninas sabem muito bem que eu tenho uma dificuldade muito grande hoje em dia de uso da minha imagem na rede social. E não é porque eu não quero usar para o trabalho, eu simplesmente não quero usar para praticamente nada. Porque eu criei essa repulsa na rede social porque virou uma pastelaria. As pessoas fazem tudo e deixam de viver a verdade ou para se enquadrar num corpo, no estilo, no fenômeno que é muito enaltecido e estimulado pela rede social. É, exatamente isso. Quando a gente fala da pasteurização, a gente tá falando de uma coisa que já acontecia, os grandes movimentos de moda já aconteciam. Teve lá nos anos 2000 o silicone, muito antes da gente falar em Instagram, por exemplo, e tal. Esses movimentos, eles já aconteciam. A diferença é que agora, eles atingem todas as camadas, todas as pessoas, e numa velocidade incrível, e as pessoas acabam tendo vários tipos de acesso, né? Então, a pasteurização, ela chega assim, dando um tapa na nossa cara o tempo todo, e gera, claro, essa ojeriza que você tá comentando. Eu acho que você, nem de longe, é a única pessoa que passa por isso. Você, por acaso, na imagem tá te gerando isso, mas em vários aspectos, inclusive no aspecto da métrica de sucesso. Sim, da métrica de sucesso. Eu comecei a ficar com muita birra da métrica de sucesso, porque uma das coisas que eu sempre escutei muito, ainda escuto, mas logo você volta a ter um escritório, você volta a ter equipe. Eu não quero ter equipe, eu não quero ter escritório. Eu saí de redação porque eu não queria mais gerenciar a equipe. As pessoas não conseguem entender que eu posso querer um outro modelo de trabalho, que eu amo trabalhar em casa com meus gatos e dormir à tarde. Então, tudo que foge, tudo que desencaixa desse modelo que está sendo o tempo inteiro falado... É errado. É tido como errado por causa da lógica da polarização que a gente falou. Então, só tem o certo ou errado. Se você tá do lado errado, você começa a se sentir uma outsider. Você começa a se sentir estranha diante disso. A minha ideia com desencaixa é muito, talvez, ajudar a mostrar que, somos muitos. Eu queria contribuir com um pensamento que veio recentemente num podcast incrível da Lucilena Galvão. Professora Lucilena Galvão é, para mim, o maior nome de filosofia que tem no país. Eu vivo falando isso para vocês aqui também. E ela tem... as aulas dela muitas vezes são colocadas como podcast da Nova Acrópole. Ela fez uma essa semana com o Whindersson Nunes. Ela fez uma com o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, que a gente vai colocar a gente tá gravando hoje e isso vai ser colocado lá na frente. Mas eu mandei pra minha mãe, mandei pro meu marido, porque eu falei, olha só onde Lucilena chegou. O Whindersson meio que se apaixonou pela fala. Eu falo, Lucilena Galvão é vida. Depois que você, por favor, mantenha a F My Brain na sua vida, mas coloque a Lucilena Galvão também e a Bruna no caminho. Agora, o que eu achei fantástico da fala da Lucilena é que ela fez um podcast falando sobre dor. E ela vai tratando todos os tipos de dores, e na filosofia grega, na filosofia indiana, né, tudo mais. E quando ela chega na parte da indiana, ele fala dos graus das dores, ela chega no 3º grau de dor, que eles consideram, na filosofia indiana, a maior dor possível e existente, que chama Jatmika.
Pelo que eu entendi no áudio. Jatmica? Fui na internet buscar, não achei. Mas no áudio eu entendi que era Jatmica. Jatmica. Continuarei buscando, porque eu realmente não achei isso. E ela fala que a dor da Jatmica é o sofrimento causado pela nossa própria mente. Só que vai além, porque diz que é a mãe das dores. Você tem uma essência, nós temos uma essência, como se fosse uma energia, algo que está embalado dentro de um ego, dentro de uma personalidade. E essa personalidade vai ocupando o palco e vai calando a essência. E não vai deixando a essência se manifestar. E aí ela fez uma tradução para um sonho que ela teve, que eu achei muito visual para isso aqui que a gente vai falar agora. Que ela sonhou que ela estava grávida, prestes a ter o bebê, e que ela estava morrendo de dor do parto, mas ela não queria de jeito nenhum que o bebê nascesse. Por alguma razão, se era medo, alguma coisa, ela não queria deixar o bebê nascer. Ela não queria deixar o bebê nascer. E aí ela faz essa correlação com a gente ter uma essência e a gente não deixa ela sair. A gente mantém ela dentro fechada e ela não deixa nós sairmos. Nossa essência ser parida por nós mesmos. Então, quando a gente olha o que vem acontecendo e a gente vive dentro dessas caixas que podemos pensar, né, na necessidade de nos desencaixarmos, se a gente está dando espaço para a nossa essência, né? A gente vai vendo como o mundo diz e dita a moda, mas não a moda apenas de vestimenta, mas moda de comportamento, moda de pensamento, né? A moda do pensamento é uma coisa que está cada dia mais latente hoje em dia. E se você não fala isso, se você não pensa isso, se você não veste isso, se você não é isso, você está fora, né? E aí, o que está acontecendo? Que já, se naturalmente é um processo da gente não deixar nossa essência sair, porque temos que viver em sociedade, porque temos que, né, ter toda a educação para convivermos bem, né? Senão a gente vai, que nem como crianças, roubar o brinquedo do amigo e começar a chorar. A gente vai segurando muito das coisas para poder ter esse convívio em sociedade. Como é que a gente faz? Como é que a gente só piora a situação uma vez que a gente vai deixando todas essas coisas que são colocadas à nossa frente nos balizar e nos validar? Sim. A gente precisa conseguir, eu achei tão forte essa ideia da mãe segurando para o bebê não nascer, de que a gente precisa deixar nascer. Porque imagina que terrível para a gente. E na filosofia indiana, essa seria a maior das dores. É a dor causada pela nossa própria mente. É como se você não vivesse o que você é, né? O que você veio para viver, de repente, né? Imagina quanto isso gera na nossa psique. Quanto isso vai gerar de depressão, de esquizofrenia, de paranoias, de competitividade, totalmente desnecessária. Essa lógica de a gente viver aprisionados em nós mesmos, né? Nos estudos de gênero, tem coisas muito interessantes sobre isso. Tem um livro do Paul Preciado, no qual ele faz uma palestra para psicanalistas, me veio à mente quando você falou isso, e chama Eu Sou o Monstro, o Monstro que Vos Fala, é o livro. É um livro pequeno, assim, é um dos mais palatáveis até dele. E aí, lá ele tá desafiando os psicanalistas, ele é um homem trans, né? E aí ele tá desafiando a falar o que eu sou pra vocês, senão uma espécie de monstro. Porque eu não me enquadro nas categorias psicanalíticas que vocês estudam. Ele faz lá, e aí ele adentra, cita um conto maravilhoso do Kafka, e no qual um macaco, um conto conhecido, assim, no qual um macaco ele é adestrado para se humanizar, para virar humano. E no final o macaco se humaniza e tudo mais, mas aí ele dá uma palestra, o macaco, falando exatamente isso, que ele é um monstro, porque não interessa o quanto ele tenha se humanizado, ele continua a ser um macaco. Então ele é um macaco, ele é um humano preso num corpo de macaco, ou o contrário. Então ele não sente nem uma coisa nem outra, ele é como se fosse porque ele não consegue ser aceito pelos humanos, mas ele também não consegue mais conviver com os macacos, então acabaram com a vida dele, é muito forte, né? Você acha que aquele filme do Robin Williams, que ele é um robô, que eu acho que ele tem essa frase no argumento, no final, quando ele vai tentar conseguir a humanidade dele, ser aceito e tal, eu acho que eu lembro de uma fala assim. Porque esse que conto... bebe na conta do Kafka, assim. E esse conto, ele é
ele é bonito demais, dá pra achar no Kindle de graça até, sabe? Eu acho que não é uma coisa difícil de encontrar. E ele usa esse argumento do Kafka pra falar sobre questão de gênero. Eu trago isso, embora fuja um pouco do que a gente tá falando aqui, porque eu acho que quem vive essas questões de gênero acaba tendo uma voz muito importante para falar sobre esse aprisionamento no corpo que não pertence, sobre a não aceitação dentro da sociedade, num lugar de dor suprema, de dor intensa, de não aceitação, de desencaixe mesmo, de desajuste, que muitas vezes... Eu acho que, na verdade, nós não vamos nunca experimentar nesse grau. Então, usando esse exemplo e trazendo para qualquer pessoa, cada um com a sua dor, cada um com o seu desencaixe, cada um com a sua psique, né? Que dói mais ou menos, né? Muitas vezes, eu mesmo sou uma pessoa que muitas vezes eu falo para meus amigos assim, ser eu dói. É aquela frase da Rita Lee, né? Eu gosto de mim, mas às vezes é chato pra caramba ser eu, entendeu? Então eu sou uma pessoa melancólica e tal, ao mesmo tempo que eu sou feliz, eu não sou uma coisa só. E aí não adianta a pessoa querer me enquadrar numa coisa só. Você pode me dar até um diagnóstico, mas se você me der um diagnóstico pra rede social, você não sabe de nada, cara. Você não sabe de nada da minha vida, você não sabe quem eu sou em casa. É sempre um Você vai falar, recorte. nossa, a Bruna é agitada, ela é isso, ela é aquilo. Cara, eu sou super tranquila na minha casa, eu durmo pra caramba. Então você vai me colocar em qual diagnóstico você vai me dar, né? Então também esse ultra diagnóstico da rede social, todos os que você disse, a coisa do pensamento dominante, né? A coisa dos conselhos, que todo mundo acha que tem que aconselhar todo mundo, vai fazendo que todo mundo ache que tem que estar muito enquadrado, ou, meu Deus, eu tô muito desenquadrado e eu preciso consertar isso. Então, todo mundo acha que precisa ser consertado, né? Fixed. Eu tô quebrada, né? Quem falou que eu tô quebrada, né? Tipo assim, não necessariamente a gente tá quebrada. Às vezes a gente só tá realmente tentando sobreviver, sair da casca do ovo, ser parida, viver. Tentando viver, tentando ser você mesmo, tentando andar com o pé no chão. E para fazer esse movimento, é preciso que a gente olhe com mais clareza para o presente. Sim. Gente, é preciso que a gente veja o que está acontecendo, que a gente desnude o cenário. Sim. Porque desnudando o cenário, por mais triste que possa parecer no primeiro momento, eu suponho que seja um bom caminho para a libertação, para todos. Nossa, nunca eu diria que para todos, porque não existe uma solução para todos. Mas eu acho que é um dos caminhos. O caminho do pensar, o caminho do refletir, o caminho do se ensimesmar, que é muito fora de moda, né? Porque todo mundo fala, medita, faz. Mas parece que é tudo tão pueril. Sim. Se ensimesmar é uma outra coisa. Se ensimesmar é desaparecer da rede social, por exemplo, e não sentir que você tem que dar satisfação pra ninguém. Isso que seria uma conquista, meu Deus. Seria eu estar na minha casa e não estar pensando na rede social. Exatamente. Isso é ser ensimesmar. Você consegue ser ensimesmar? Não sei. Não é fácil para quem trabalha com o algoritmo, como a gente mesmo falou. O algoritmo vai te punir por isso. As pessoas vão te punir. Por que você sumiu? O dinheiro, a conta, o capitalismo como um todo vai te punir porque você sumiu. Então, a gente não tem mais o direito de ensimesmar-se, né? É muita coisa que nos impede de tomar contato com o que você está chamando nessa filosofia incrível de essência. Como que eu sei o que eu sou? Eu nem sei o que eu sou. Como é que eu vou saber o que parir? Se eu nem sei o que eu sou. Para eu saber o que eu sou, eu preciso me conhecer. Para eu me conhecer, eu preciso estar comigo. E tá comigo com qualidade, é o tal do tempo de qualidade, que tantas mães, quando os pais vivem falando pros filhos. E aí, com você tem tempo de qualidade? Com você mesmo? Às vezes, gente, o triste disso tudo é que às vezes a gente só vai ter tempo de qualidade com a gente mesmo quando o nosso corpo grita e fala, não tem mais jeito, querida. Agora você vai ter que ficar quieta, porque você não está enxergando, porque você não consegue falar direito, tua voz tá pastosa, você não consegue andar, isso e aquilo, que é o que aconteceu, por exemplo, comigo. Aí eu tive que olhar pra mim mesma, fiquei 1 ano parada, né? Então, aí sim eu começo a olhar. E um outro ponto sobre essência que eu queria falar, mas aí é mais uma provocação, é que dentro dessa minha lógica do desencaixe, eu gosto de desencaixar a ideia de essência também. Porque também virou, não nessa filosofia, mas no contexto de marca pessoal, que é uma outra área que eu trabalho, virou muito clichê falar que a gente tem que ser autêntica, e então a gente tem que ser autêntica e liberar a nossa essência na rede social. Não existe liberar essência na rede social. Não existe liberar total autenticidade na rede social. É impossível, porque uma vez que eu tenho público, eu não consigo ser essência. Eu sou essência sozinha. Eu sou essência, eu comigo mesmo, e Deus, se você acreditar, ou qualquer entidade que você acreditar. Então, uma vez que eu tenho público, eu já sou outro, porque existe outrem me significando. Isso é marca pessoal. Então, nunca vai ser essência. Quem fala isso não entendeu o que é o conceito de marca pessoal. E acontece bastante esse erro.
é mais correto falar, eu tenho contato com a minha essência, então eu tenho uma ideia mais ou menos ali de quem eu sou, Claro, de quem eu mas sou. isso é fluido. Porque nós gente somos muda. fluidos, nós somos Exato. energia, nós somos fluidos. Aí cada um vai na sua crença como quiser. Mas nós somos fluidos, né? Nós mudamos com o tempo, as influências nos mudam e a gente pode mudar também. A gente pode, mesmo que permaneça ali algum núcleozinho de coisas que sempre vai ser você, tem tanta coisa em volta que pode influenciar nas nuances desse eu, que se a gente se achar fixo, fica muito difícil. Porque se eu achar que eu sou fixa e eu tô inadequada para esse mundo... Não, mas espera aí, se você é fixo, você não evolui, né? Então, exato. Imagina, se eu achar que eu tenho uma essência fixa, como daquele outro jeito, né, que a gente tá falando. Então, eu tô nesse mundo. E esse mundo, eu não me enquadro nesse mundo, eu me sinto desencaixada nesse mundo. E aí, então, ferrou pra mim, né? Sim. Então, eu não tenho saída. Eu não gosto das ideias dos fixos. Eu acho bonito a gente pensar nessa essência como alguma coisa dentro da gente, sim. Como na filosofia que ela citou. Mas, ao mesmo tempo, que existe todo um rio ali correndo. E eu preciso me banhar nesse rio. E cada vez que eu sair desse rio, eu vou sair outro, né? Tá aí o Heráclito pra contar pra gente. E esse rio, ele tá correndo e nem sempre eu gosto do que tá nesse rio. Então, eu posso me banhar nesse rio, mas eu não preciso necessariamente abrir minha boca e engolir toda essa água. Falei pra caramba. Não, mas é isso aí. Mas eu acho muito isso, porque quando a Má tava falando sobre a questão da essência, né? Eu acho muito impossível a questão... A palavra essência em redes sociais meio que existirem, assim, no mesmo lugar, sabe? Tipo, a gente fala muito sobre a questão da autenticidade, sim. Mas é o quanto você consegue imprimir alguma questão de autenticidade, mas, poxa, se você tem o público, se você tem uma finalidade, é uma autenticidade editada também. É um recorte. É um recorte. Então, assim, eu acho que é uma colcha de retalhos interessantes que você faz, né? Que eu acho que a gente fala muito da marca, que é você trazer, de fato, coisas suas pra sua marca, né? Porque, agora, 100% essência... Você não é 100% essência nem pra acho, você, exato, Nath, não porque acho que seja Você não consegue nem possível. descobrir 100% da sua não essência. a gente, pra se temos aceitar, já dá um trabalho A gente não tem danado. acesso. Mas eu acho que a grande provocação aqui, eu acho que a Lúcia Helena traz, o que a Bruna tá trazendo, a gente tem que parar de olhar para os comparativos. Se a gente gastar o tempo que eu gasto pro lado e olhar para dentro, e é uma frase piegas, mas é verdadeira, verdade, sim. eu consigo enfrentar melhor os desafios da vida. Isso é uma grande evolução na minha jornada. A partir do momento que eu consegui e eu entendi que quanto mais eu olho para mim, mais fácil fica eu enfrentar obstáculos na minha vida, os ganhos, as dores, a força que me dá de superar algum obstáculo é muito mais leve. E se você me permite agregar, isso que você falou, se você fizer uma soma disso a partir desse trabalho, dessa construção, que às vezes leva tempo para conseguir chegar nesse lugar que você tá, né, que você tá construindo agora. Se eu somar isso com começar a olhar para esse outro, o outro diferente, não só o outro que tá lá bombando, o outro que tá pasteurizado, mas esses outros, Sim. esses nós, Pequenos esses outros que movimentos, né? não são iguais a mim. Eles são justamente diferentes de mim, e dentro dessa diversidade, desse outro que eu tô vendo, você que é diferente de mim uma coisa, você em outra, eu vou enxergando que há beleza nesse desencaixe, há beleza nessas outras formas de ser, viver, de ter prazer, de chorar, de ver o mundo. E por isso que eu acho tão importante a questão da comunidade, inclusive para além do que se fala De em rede rede social. social. O que é esse senso comunitário no sentido de da alteridade, da tal da empatia que muito se fala e pouco se tem, né? Então, a empatia, na medida correta e não na medida doente, vamos dizer assim, né, patológica, ela ajuda, porque eu não vou necessariamente sentir a dor do outro, mas eu vou perceber a dor do outro. Eu vou ver a dor e a alegria do outro, as diferenças do outro, e aquilo me faz crescer também. E se ele é diferente, ele é feliz naquilo, eu vou crescendo e enriquecendo. Não é à toa que tem todas as pesquisas que já estão, assim, que já são replicadas e replicáveis aí, falando da importância dos grupos diversos como uma forma de render mais as empresas. E os grupos diversos não são só as cores das pessoas, são as vivências das pessoas, a sexualidade das pessoas e tudo isso. Então, eu acho que a gente tem que viver o processo de ensimismamento, mas eu vejo que é tão importante quanto a gente começar a viver isso em comunidade. A gente dividir isso, ter os nossos amigos, se aproximar dos nossos, fazer o grupo pesadão, entendeu? Ali que você tá, que te entende, mas que também é diferente de você, para você aprender a conviver
conviver com o diverso. Porque se eu fico só na rede social, eu só convivo com o igual, porque o algoritmo vai me levando pros meus. Exato. Cada vez mais a minha visão vai ficando estreita. Sim. E isso vale pra todos nós. Então, assim, eu tenho ali na minha bolha de pessoas que eu sigo, então todo mundo é progressista, todo mundo pensa parecido comigo e tal. Essa não é a realidade, não é assim que tá acontecendo no mundo lá fora. Então, é muito importante pra mim ter um pouquinho de acesso a essa outra realidade, porque senão eu também fico cabeça fechada. Às vezes a gente acha que a gente é o bonitão desconstruidão, mas você tá fica fechado. cabeça fechada também. É tirar não a quer. cabeça E da... você falou uma coisa que eu concordo muito, que é como eu posso, né, pensar que eu sou uma desencaixada se uma pessoa discorda do que eu tô falando e eu tenho certeza absoluta que eu sou inteligentona, que leu tantos livros, ou que não sei o que, não sei o que, eu sou a correta. Sim. Eu posso até achar que eu tenho certeza, mas eu tenho que dar a chance para o contraditório. Quando a gente perdeu o contraditório, quando a gente perdeu o poder de se comunicar, a gente perde tudo. E as redes sociais, principalmente as redes que vieram do Facebook, elas trazem essa lógica no seu nascedouro, gente. Isso é uma coisa muito séria. Sim. A gente tá vivendo isso há 20 anos, nós estamos vivendo isso. Sim. Entendeu? Então, assim, há 20 anos a gente tá aprendendo que o nosso jeito de pensar é o bacana. Aí, de repente, acontecem coisas grandes no mundo, você fala, nossa, mas tem gente que é assim? Já estava do seu lado, só que você não viu. Então, olhar para si mesmo e olhar para o outro, para mim, deveria ter um peso quase que cada vez mais parelho, para que a gente possa sair dessa sociedade tão polarizada, individualista né? e polarizada, e pelo menos aqui dentro da nossa sementinha, né, que cada um consegue fazer, se melhorar o entorno, e fazer com que essas comunicações sejam mais verdadeiras. Eu percebo que sem isso não existe desencaixe, seria um papinho bonito. Eu sou desencaixada, mas todos os meus amigos votaram na mesma pessoa, Sim. usam o mesmo tipo de roupa, Sim. pensam em sustentabilidade da mesma maneira que eu, vieram na mesma cidade e ganham o mesmo salário. Opa, mas alguma São coisa... as mulheres de Jericoacoara de um outro jeito, né? E serve pra qualquer bolha. Sim. Serve para as bolhas bonitas também. Sim, É sim. isso que eu tenho um monte de amigos que em tese são as bolhas legalizonas, né? Não, a sua bolha, a minha bolha também é bem restrita, entendeu? Ou eu começo a abrir meu olho para isso, ou eu não tô desencaixando coisíssima nenhuma. Eu tô lendo os mesmos livros, eu tô vendo Sim. as mesmas visões e eu fico incapaz de me relacionar com o mundo. Então, se a gente quer ir além do individualismo que a gente tanto critica, comecemos por nós mesmos, né? Olhando pra mim, mas olhando pro outro também. Ai, muito- pera, cadê o papelzinho? Nota 10. Nota 10, nota Você 10, sabe que nota a Bru, 10, nota 10. a Bru tava falando hoje, né? O dia que a gente está gravando, né? O podcast não vai ao ar, né? Quando for, mas óbvio que ainda vai ser assunto. Até comentei com ela mesma. Tá todo burburinho em torno do filme da Kombi, né? Então, do filme da Elis Regina, com a Maria Rita e a polêmica da inteligência artificial e tal, do vídeo publicitário, né? E aí a Bru até escreveu sobre, a gente trocou sobre. E é engraçado, né? Porque assim, eu acho que a gente tá vivendo um tempo onde parece também que não existe nada tão legal e tão bom e tão perfeito que a gente pode simplesmente achar que é interessante. A gente tá num mundo tão louco que a gente parece que é errado você dizer que você se emocionou com Esse aquilo. é um caso maravilhoso disso. Né? Que Porque você assim, se virou errado. A galera gostou. Aí, de repente, foi errado gostar. Ai, não gostei, não. Exato! Achei horrível. E não sei o quê. Exatamente. Sabe? Exatamente. E aí, eu publiquei um lance lá que, tipo, era uma outra discussão. Eu queria trazer um outro ponto de vista que não era nenhum nem outro. Até porque eu não publiquei no dia. Então, já tinha passado. Eu tava offline na hora. E aí, um monte de gente vai falar, tá, mas você gostou e não gostou. Cara, Às Ou vezes seja, acontece precisa isso. da validação final, Sim, né? eu fiz a polarização. Gostei ou não gostei. E quando a gente abre o olho, a gente desencaixa esse Sim. olhar, como eu digo, pra essa coisa da polarização em tudo, a gente começa a se forçar a não ser assim. E eu gosto dessa ideia, porque eu também sou uma pessoa cheia de... Eu tendi a ser uma pessoa muito cheia de opiniões e tal. Hoje eu gosto de pensar, por exemplo, em outros tempos, talvez você falasse da essência, eu já ia fazer a careta. Eu não quero falar de essência. Não, nesse contexto, a essência é muito legal. Naquele outro contexto, não. Então, saber contextualizar, saber pensar mais profundo, isso é treino, gente. E a gente tá sendo Total, destreinada. destreinado. Eu fiz um post também, falando muito assim... de uma maneira ampla sobre a história do selinho de verificação. E lá eu tava Sim. tentando dizer, só um ponto eu tava querendo dizer, que hipócrita todo mundo apontar o dedinho pra quem compra o selinho, sendo que a lógica toda aqui já é dinheiro. Eu só tava querendo falar disso, eu não tava querendo falar se é legal, se vai fazer bem, até porque eu acho que já tinha vários especialistas em marketing falando isso, pressupus, né? E o que eu mais recebi
de comentário no meu inbox foi: mas você acha que eu devia fazer ou não? Nossa. E eu até entendo. Sabe por quê? Tá todo mundo tentando ter uma especialista, uma guru, ou talvez eu também tenha me colocado nesse lugar de a pessoa que dá as respostas, em vez de ensinar a fazer as perguntas. Agora, nesse momento da minha carreira, eu tô muito mais tentando retomar meu lado jornalista de quem sempre procurou fazer boas perguntas. A gente fala isso. E essa é uma habilidade que eu acho que vale trazer aqui, a pessoa fica tentando achar a dica, eu vou te falar qual é a dica. A única habilidade do futuro real para você lidar com inteligência artificial é você saber fazer as perguntas. Com certeza, porque Porque você se que você vai já tá direcionar usando, ela, né? muita gente já tá usando muita inteligência artificial, você sabe muito bem que a qualidade do que você vai receber, seja em vídeo, em texto, em qualquer coisa, É saber depende perguntar. do como você conversa com aquela inteligência artificial. Ou seja, a comunicação e a habilidade de fazer perguntas nunca foi tão mais importante do que saber responder. Então, você que decorou todas as respostas, lamento. Agora comece a saber pensar, Perguntar. saber fazer as perguntas. Porque ainda pode ser, por enquanto, o que dá espaço de trabalho pra gente. E a gente que começa a crescer. desacostumou. E que, pra mim, começa a ser a grande profissão do futuro, é ser analista crítico, né? A gente deixou de aprender a criticar sobre as informações porque as pessoas não pesquisam, não têm profundidade, vem apenas o que um postou, não leva o outro lado, não apura uns fatos. E a inteligência artificial, se você não souber fazer uma boa pergunta, ela vai te dar uma resposta rasa. Então você vai ter que se obrigar, essa nova geração que vai trazer, né, a inteligência artificial generativa no dia a dia das pessoas, dos adolescentes. A gente não pode ser míope, né, e falar que ela não vai estar lá, porque ela vai estar lá. Já tá. Mas como que eu Já tá ensino? aqui, né? Como eu ensino a minha filha a usar isso de uma forma correta? Acho que não é a palavra, mas uma forma decente. Porque eu acho que o grande ganho da rede social, do algoritmo, é você usar ele da forma decente, da forma que ele se propõe por natureza, e não pelaquilo que as empresas querem de monetização. Porque hoje também as plataformas, algumas já são pagas, outras são gratuitas, né? Como grandes big techs fazem teste por um tempo e depois eu vou lá, você se apaixona por aquilo, coloca na sua rotina, você ama, e agora você tem que pagar R$55 para ter. Né? Então é um movimento também comercial. Ele te dá toda a possibilidade, a abertura da plataforma, você entra, você se encanta, você ama, agora você, para continuar aquilo que você já colocou na sua rotina, você tem que pagar. E aí você paga mais alguma coisa. Né, volta para a sociedade, né, o neoliberalismo, enfim. Mas eu acho que isso é o grande fator, né, essa análise crítica perante ao algoritmo é algo que vai fazer a diferença nos profissionais daqui pra frente. Num curto prazo, né? Assim, num curto... Não vou nem de dizer, tempo. talvez, médio, porque é tão difícil a gente mensurar. O que é Muda- prazo? muda O que é muito. tempo? O que é prazo, o que é tempo, o que é vida, né? E aí começa. Mas adoro. Mas o que eu vejo dessa... Quando você tava falando, só consegue vir à minha cabeça a ideia de que a gente tá indo pra um mundo em que a lógica de ser trabalhador não é mais a nossa identidade. É um mundo que não cabe o trabalho mais para todo Nossa, mundo. eu acho muito E isso geralmente assusta muitas pessoas. Eu estava tendo uma conversa com o meu amigo Marcelo Heiler, que é pesquisador da área, e a gente estava lá tomando a nossa cerveja e ele estava falando de algumas literaturas que mostram talvez uma luzinha no fim do túnel, que seria olhar assim, por que a gente fica tão desesperado com essa lógica, né? Porque a gente não consegue enxergar, ter o senso crítico, é por isso que me veio esse pensamento, ter o senso crítico, ter um saber pensar, para imaginar um mundo que é tão diferente do hoje. Hoje a nossa lógica, a nossa identidade é vinculada ao trabalho. Você consegue imaginar um mundo que a sua identidade não é vinculada ao trabalho? Aí a gente volta para a essência que você falou, É do o do parir a sonho. essência. Ou eu tento ir lá e encontrar essas outras eu, sabe? Ou que não seja uma, que sejam várias, para tentar fazer isso aflorar, ou eu tô muito presa à lógica de que minha identidade é igual ao meu trabalho, que é igual ao meu perfil, que é igual ao sucesso que eu faço, e é toda a conversa que a gente teve aqui, ou eu vou buscar outros eus. E aí, claro, tem toda a discussão em torno de como vamos ganhar... Monetizados. Como vamos pagar... Remunerados, como é que a gente vai A volta do escambo. sobreviver, a renda universal e todas essas discussões. Não acho que não é o caso da gente entrar nisso aqui, mas eu acho que só pincelar que talvez a lógica de trabalho que a gente está tão imbuído hoje, essa mesma lógica vai ser quebrada. Então, assim, é impossível saber como a gente vai ter que preparar os nossos filhos, as nossas próximas gerações, mas sim, a gente pode preparar para para serem boas pessoas, a gente pode preparar para essas pessoas saberem pensar, para essas pessoas terem empatia, para essas pessoas talvez questionarem se a desigualdade brutal que a gente vive é normal, porque a gente não discute isso o dia inteiro, porque é insuportável pensar nisso. Você quer pensar? Eu não quero pensar nisso o dia inteiro, é horrível pensar nisso, é insuportável, só que a gente aprendeu a não ver.
Nossa, a Bru falando isso, assim, a gente já fez alguns episódios, a gente falou, você é mais do que o seu trabalho, né? Culpa, ansiedade. E é impressionante, assim, quase nos últimos episódios também que a gente gravou, que falava sobre até a questão de comportamento financeiro e quando a gente falou de burnout, parece que tudo deriva mesmo, e talvez seja um pensamento muito filosófico, mas que tudo deriva mesmo quando a gente inverteu a lógica de que a gente hoje, o trabalho tomou conta de tudo. Sabe? Então, assim, a gente hoje adoece porque a gente vive com o que resta da gente. Que foi uma coisa até que a gente falou no burnout. Quando a gente falou no episódio de comportamento financeiro, a gente hoje ganha o dinheiro e faz o quê? Erroneamente, paga as contas, enquanto a gente deveria pensar no que a gente está construindo, no que a gente vai sonhar, vai fazer de bonito com isso. Porque parece que quase tudo a gente só volta pro trabalho. Exatamente por isso, por toda a lógica que a gente veio construindo, que é, né, do neoliberal ou o empreendedor, você é o gestor da sua vida, você é o gestor da sua carreira, você é o gestor da sua marca. Caraca, a gente só é gestor. Talvez a gente precisasse voltar a ser ser humano, de repente. Muito bom. Sabe? Talvez a gente pudesse voltar a falar, o que eu gosto quando eu não preciso ganhar dinheiro, quando eu não preciso agradar alguém, sabe? O que eu gosto? Sei lá, eu só quero sentar e passar a mão no meu cachorro e ficar assim sem pensar por alguns segundos. Eu acho que é aí que talvez a gente comece a caminhar, sabe? Será que a gente não jogou tudo que é de mais rico e precioso no olhar do trabalho, no olhar da gente compor ou empreender ou CNPJ ou o que for? E a gente? Onde a gente foi parar? Sabe? Isso é uma coisa que cada vez mais, quando mais a temporadas aqui se evolui, eu penso, a gente precisa lembrar que somos seres humanos, que a gente tem outras necessidades que não são trabalhar. Muito bom. Né? E eu digo, e aí eu de novo trago o complemento, que somos seres humanos no plural, que temos uma sociedade, Exato. que temos outras pessoas, que temos a terra, que temos Sim. os animais, que temos a natureza e que nós somos parte da natureza, né? E toda essa discussão, ela fica parecendo grande demais, intangível demais para um mundo em que a gente tá nessa rodinha, sabe? Que a gente é o ratinho Do na hamster, rodinha, né? do hamster. Ou daquele filme do Chaplin, Tempos Modernos, lá, né? Tipo, pirando lá, fazendo as coisas sem nem ver de maneira automatizada. Nós ainda estamos nesses tempos modernos. A pós-modernidade é uma grande invenção, uma grande mentira. A gente ainda vive esses tempos. Quando a gente observa que a gente está tão enredado no trabalho, tão enredado no sistema, e tem tudo a ver com o algoritmo, e tem tudo a ver com rede social e com o mundo digital, porque é um mundo só, o digital e o outro mundo, a gente esquece que talvez poderia haver um outro mundo, esse outro mundo que parece idílico, né? Que parece distante, que é o mundo do natural, que é o mundo do pé no chão, que é o mundo de olhar para o outro, é o mundo de compartilhar coisas e tudo mais. E que a gente não precisa estar vestido de homem da caverna para fazer isso, né? A gente, na verdade, tem essa história dentro da própria humanidade. A gente não é tão ou só bom ou só mal assim de natureza. Sim. A gente vive em sociedade e a gente sabe viver em sociedade. Só que quando a lógica foi ficando extremamente individualista, a gente foi esquecendo como é viver em sociedade. E quanto mais eu vivo isolada e não penso no outro, mais triste eu sou. Tem uma porção de pesquisas que mostram isso, né? Aquelas clássicas pesquisas que mostram que se eu te der um presente aqui, um dinheiro, se eu te der R$10 e você... R$1.000, vamos colocar. Se eu te der R$1.000 e você for comprar uma carteira chiquérrima numa grife, por exemplo, você vai ser muito mais infeliz do que você distribuir para as pessoas que estão aqui. Então, as pesquisas que mostram isso, das mais diversas maneiras, já foram replicadas, só mostram uma essência muito básica do ser humano. Aí sim, né? Mas também uma essência muito básica do ser humano. A nossa felicidade está muito no compartilhar. A rede social, ela podia ser bonita e ela tem o seu lado bonita. Por que ela tem? Porque também tá no nosso lugar, ela não é só má, né? A gente vê muita coisa bonita ali, a gente consegue ajudar pessoas. Eu vivo no meu inbox ajudando pessoas, eu tenho certeza que vocês também. Sou ajudada também por, às vezes, um post que bate ali pra mim e parece que, pô, que bonito. Então tem isso também de bonito na gente. Só que a lógica maior é outra. Quando a gente desencaixa o olhar e a gente vê que existe essa dicotomia e a gente volta pro paradoxo. Existe esse paradoxo. A gente tá nele, a gente pode conviver melhor com esse paradoxo sem tanto sofrimento. Escolher os momentos de ser eu, escolher os momentos de ser nós, escolher os momentos offline,
que são online, mas que podem ser um tiquinho mais pé na areia, um pouquinho mais pé no chão, né? E escolher que os momentos online fazem parte do trabalho e de uma coisa que não precisa ser necessariamente ser um ônus na nossa vida. Ele pode vir como um bônus também, por que não? Eu gosto de pensar numa coisa assim. E redefinições de sucesso, né, gente? Acho que isso é uma coisa que a gente fala muito aqui na Fuck My Brain, né? Redefinir o que são as métricas de sucesso, né? Porque se a gente sempre se pauta com o que ainda falta, com tudo que a gente precisa construir, né? Com, eu preciso bombar, e todas essas palavras que vêm, eu preciso bombar, preciso performar, eu preciso... Aí a conta tá sempre faltando e você tá sempre Nath, esbaforida, né? Olha, sinceramente, eu vou aqui olhar pra câmera e falar com toda a minha sinceridade. Você não quer desseguir, né? Dar um follow nas pessoas, porque você acha que elas vão ver e tudo mais. De fato, tem um monte de gente que fica super preocupada com isso. Impressionante. Você não quer fazer isso? Sabe o que você faz? Silencia. Silencia todo mundo que te faz mal. Não interessa. Mas é minha mãe. Silencia sua mãe. Ela não é obrigada, ela não vai saber. Eu silencio loucamente as pessoas que me dão qualquer gatilho ruim, qualquer sensação ruim. Silencia. Sim. Silencia as pessoas. Só isso é uma pequena atitude. Já vai ajudar demais. Porque talvez você já tenha um chefe, talvez você já tenha um cônjuge, né? Ali falando pra você. Às vezes você tem amigas muito pilhadas que você ainda quer na sua vida. Então, acho que a gente tem que diminuir as influências. Criar de vez em quando aqui, sabe? Sim. Uma certa armadurinha. Eu fui criando isso. Uma coisa que eu aprendi, assim, antes eu deixava entrar demais as influências, eu chorava demais. Hoje eu fui aprendendo a criar uma armadura. Isso muito faz bem também. Agora, você sabe que eu cheguei à conclusão de que a gente normalmente faz o seguinte, a gente tem uma sirene. Vamos ouvir a sirene. Por quê? Porque chegou a hora do... Bum. Fuck My Brain. O curioso é que eu chamei o boom, mas eu realmente estou com a impressão de que nós já demos o boom. Porque vocês tiveram momentos aqui que agora eu vou jogar pra Lu alguma coisa assim. Eu já tive o meu momento boom. Foi tão maravilhoso, foi tão existencial. Eu acho que eu só tive boom aqui. Foi muito boom pra você. Mas olha, eu acho é tão rica essa conversa e a gente vem navegando pelo sentimento, né, do ser eu e do seguir o algoritmo. Olha a quanto nos levou e quanto nos trouxe Sim. aqui. A coisa ficou super forte. Lu, o que você gostaria de completar nesse sentido? Eu acho que é um dos pontos da sua fala final, Bruna, que me chamaram muito a atenção, obviamente por ser mãe, é que a nova geração não é uma geração do trabalhador. E como a gente aceita isso, porque a gente julga muito falando que a geração Y, Alfa, Z são preguiçosos, porque a base comparativa é de uma geração anterior que foi ensinada apenas a ser trabalhadores, né? Então, acho que a reflexão que eu tiro dessa história do algoritmo é, primeiro, a rede social como um canal plural, né? De comunidade, de você compartilhar coisas que façam bem para os outros, serem essas pessoas que as nossas pequenas atitudes fazem a diferença. A gente tem que lembrar que isso gera, né, reações em cadeia, como a gente leva tudo isso e como a gente entende que os gatilhos de cada uma dessas novas crianças, dessa nova geração, não estão ligadas a essa validação do trabalho. E a rede social, e você fala, né, a gente tem que tratar a rede social como um lugar de trabalho. A gente quer tratar como um lugar de trabalho, mas a reação que eu espero é uma reação emocional. Então eu quero que a pessoa comente e fale que gosta do meu produto. Eu quero que a pessoa dê like no meu post. Eu não estou ali só fazendo uma venda transacional. Né? Então, eu acho que para mim, essa mensagem do algoritmo, como a gente faz esse algoritmo, que vai fazer, ele faz parte da nossa vida, mas ele não é a minha vida. Como eu separo isso, é uma work in progress, né? Estamos em construção, mas acho que a gente começa desencaixando e desconstruindo. Talvez, Lu, seja um olhar menos pessoal sobre o que vem da rede, né? Quando a Bru sugere olhar aquilo como um veículo de trabalho, como um lugar de trabalho, você tentar ser menos pessoal com aquela reação. Eu adorei exatamente o que ela colocou, né? É exatamente o que eu acredito. Eu lido como um trabalho na hora de fazer, mas eu gostaria que gerar uma emoção positiva, que seja do quem tá do outro lado. É exatamente como eu faço. Porque se eu lido de uma maneira assim, eu tô tentando facilitar pra mim, pra minha saúde mental. Sim. Mas eu quero ativar alguma coisa boa no outro. Então é perfeito pra mim. E eu acho que um exercício como a gente faz isso.
E não fica triste com o algoritmo, né? Porque a gente quer que cada vez mais a nossa mensagem se espalhe, né? Que o nosso trabalho alcance. Eu acho que isso é a dor de todo mundo que trata a rede com esse viés que você colocou. Que não sei se existe uma resposta. Eu arrisco uma resposta dentro do possível. Dentro do hoje também, não do amanhã. O que eu sugiro é que a gente aceite que cada vez mais a nossa comunicação vai ser em nichos. Nichos são os grupinhos de pessoas com as quais eu falo. Cara, se eu tiver... Eu sempre cito aquela pedaço da Bíblia, sabe? Jesus? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles, né? Eu faço essa brincadeira com a minha mãe, que é muito religiosa e tal. Sabe, Jesus? Mas é meio que isso. É assim, se tiver poucas pessoas comigo, mas elas estiverem escutando o que eu tenho de bom para falar para elas, eu consigo fazer esse trabalho e ir escalando, ainda que num ritmo que não é o ritmo que eu gostaria, que não é o ritmo que as pessoas, os gurus vão falar pra gente. Não é fácil atingir isso, principalmente se é uma pessoa mais ambiciosa ou que ouve muita opinião alheia, mas eu vejo que cada vez mais, como todo mundo tá na rede social, quanto mais a gente for para esse caminho de falar para grupos pequenos, engajados, que nos escutem e formar comunidades de fato, a gente vai ser ganhando. Então, o Desencaixa, ele tende a ser exatamente isso. O meu projeto, por exemplo, uma comunidade. E não um lugar que eu vou falar, faça isso, eu falo aquilo. Mas um lugar de conversas, um lugar de papos, né? De abrir a mente, que é um pouco o que vocês estão fazendo aqui. Então, pensa nesse lugar, assim, sabe? Esse lugar de comunicação com aqueles que de fato querem se comunicar comigo. E a partir disso vai reverberando aqui e acolá, e às vezes essas sementinhas têm mais valor do que uma grande semente. Ou a gente pensa assim, ou a gente vai ter que começar a fazer o que os grandes fazem, né? Ia pôr muito dinheiro, de repente mostrar as partes do corpo, e aí e uma porção de hacks que funcionam. Aí vai de cada um, né? Eu não julgo, cada um tem a sua história, a sua mensagem. Melhor finalização impossível. Olha, eu só queria pontuar uma última coisa que a gente colocou como título, né, da nossa conversa, como tema, ser você ou jogar o jogo do algoritmo. Eu quero provocar que a gente faça as duas coisas. Exato. Talvez seja o a grande questão, né? Porque esse ou mata um, mata o outro, né? Seja você dentro do que dá para ser no algoritmo. Né? Se você for muito de você, talvez você tenha problemas com o algoritmo, com a sociedade. Se você for pouco de você, você vai ter problemas com você. Legal ser você, mas saiba jogar o jogo do algoritmo. Aí acho que todo mundo vai sair ganhando. Coisa simples, coisa leve e tudo muito bem. Olha, gente, é o seguinte, né? Ficou curioso com o que a gente já fez? Porque você gostou muito desse papo, que claro, tá maravilhoso esse papo aqui. Você quer saber o que a gente já fez? Então, tá aqui no descritivo, tem um monte de... Daqui a pouco nem cabe no descritivo, nem sei quanto que a gente vai fazer. 200 programas não dá pra pôr no descritivo, mas já tem muito papo bom, tem uma temporada inteira só de nós 3. Segunda temporada com entrevistados empoderados, a exemplo de Bruna Fioretti, que está aqui conosco. Então eu peço que você dê uma olhada, tem muita coisa legal pra você ver. E para saber os nossos próximos passos, os nossos próximos booms, sugiro que você se inscreva agora, neste exato momento. Se inscreva-se, tá vendo esse botãozinho aqui? Inscreva-se no canal. Lembrando que no YouTube a gente está como @canal FMyBrain, no Spotify só @FMyBrain e no Instagram @FMy.brain. E você pode levar a FMyBrain para a sua empresa, visto que nós temos palestras sobre diversos temas que tratamos aqui. Nós temos workshops para sua empresa também e podcasts que você pode levar para dentro da sua empresa. Estamos a um clique de distância, ou seja, praticamente estamos colados com você neste exato momento. Compartilhe. E que tal deixar uma sugestão de um papo que você quer ouvir nosso aqui? Adoraremos ouvir e comentários também, porque essa troca não precisa acabar. Quando acaba a nossa conversa, a nossa troca continua através das suas perguntas e dos seus comentários aqui nas nossas redes sociais. Meninas, muito, 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 muito obrigada. Adorei o papo de hoje. Amamos. Obrigada. Bruna, mega obrigada. Vocês, obrigada. Gente, até a próxima semana. Lembrando, toda quinta-feira às 6 da tarde, FMyBrain pra vocês. Inscrevam-se, ajude o algoritmo a gente continuar sendo a gente mesma. Nossa, nota 10 pra finalizar. Amei isso. Fuck My Brain. Fuck My Brain.